Obrigada, Isa, por essa introdução, por essa apresentação, e queria agradecer novamente vocês por estar aqui, dizer para as pessoas, né, que para minha mãe e para o meu irmão é uma das poucas oportunidades de ouvirem falar sobre o meu trabalho, sobre a Rose Knowledge em português. E por isso que eles estão aqui, então tem o time da tietagem e da família, mas também é uma forma de prestigiar vocês no evento em geral, mas o pessoal do História na Wiki, por terem feito esse convite, por terem feito essa rodada de eventos, né, em torno de antirracismo e relações étnico-raciais. E é muito importante para mim, né, ter a Dona Geralda aqui. Eu vou trazer um pouquinho dela e das minhas origens para isso, porque tudo se conecta, né? O pessoal também é político, né? E o individual também é político. E vou falar, claro, um pouquinho da Rose Knowledge, mas queria mandar um abraço, então, para a Mariana, minha companheira de trabalho e de campanha também dentro da Wikipédia, dentro do Wikimedia Commons, e também pessoas queridas, Érica está aqui, o Chico, fiquei feliz de ver a Daniela aqui, companheira do Chico, também se juntando a gente. Fiquei feliz de também reconhecer algumas das pessoas que estavam aqui no evento passado e que voltaram, então sejam muito bem-vindos, e já estou me sentindo em casa, parece que já conheço todos vocês, e as pessoas que não conheço, estou muito prazer em conhecê-las, espero que daqui em diante a gente tenha essa relação de diálogo. Bom, para me colocar dentro dessa nossa conversa, acho sempre importante, como eu falei, né, o aspecto individual pessoal é político, então é importante que vocês saibam que eu me identifico como uma mulher negra, apesar de ser de ter uma história, a história da minha família ser muito típica brasileira e ter, na verdade, uma história de miscigenação muito grande. Então eu tenho origens indígenas e também tenho origens brancas, com alguns antepassados portugueses, né? Então eu tenho esse perfil que não é único no Brasil, de miscigenação, e eu estou trazendo isso porque é importante, né, a gente pensar que não existe muito, quando a gente está pensando em relações étnico-raciais e quando a gente está pensando em descolonização ou decolonização do conhecimento, a gente tem que se livrar um pouco dos binários, né, e realmente problematizar que tudo começa nas nossas origens. E eu vim aqui hoje, né, estou aqui hoje como uma ativista que nesse momento está aqui nos Estados Unidos. Eu moro aqui, tenho ficado aqui pelos últimos 11 anos da minha vida, mas nasci e fui criada no Brasil. E essas minhas origens foram origens muito humildes, e vai parecer clichê, mas realmente foi o conhecimento e foi a educação. Foi ter sido a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública, na Unesp de Jaboticabal, do interior de São Paulo, e a fazer um curso universitário que realmente mudou a minha história. Eu nunca pensei que eu ia estar nos Estados Unidos um dia, eu nunca pensei que eu ia falar inglês um dia, e ter acesso a todas as coisas que eu tenho hoje. E eu sou filha da Dona Geralda, que trabalhou mais de 40 anos como uma empregada doméstica, como uma cozinheira, para uma família branca, e com muitas reminiscências, né, do período da escravidão. Então, nunca teve férias, recebia muito pouco, e que realmente tinha o sonho de ser enfermeira e não pôde estudar, não pôde realizar esse sonho. E, de novo, né, não é uma história de exceção. Na verdade, no Brasil, que é um país de maioria, na verdade, de pessoas negras e miscigenadas, que se identificam como negras, essa é uma história, na verdade, que é bem comum. A minha história, né, eu acabei virando uma negra de exceção, por ter conseguido estudar e ter acesso a coisas que a minha mãe, por exemplo, não teve, que muitas pessoas da minha família não tiveram. Isso é importante, porque fez com que eu escolhesse esse caminho, né, de trabalhar com o ativismo, de trabalhar dentro do terceiro setor. E quando eu saí do Brasil, eu já era uma ativista antirracista, não me identificava tanto como feminista, foi um processo nesses últimos 10 anos, de utilizar esse termo e me auto-intitular feminista,
E outra coisa que também foi muito diferente para mim, foi muito vir para os Estados Unidos e, na verdade, cair aqui. Eu moro perto do Vale do Silício. E entrar, né, depois do segundo ano que eu estava nos Estados Unidos, eu fui contratada para trabalhar na Fundação Wikimedia, que é a fundação que está patrocinando o nosso evento, é a fundação que cuida dos projetos, né, não só a Wikipédia, mas os projetos abertos, Wiki. E eu entrei para trabalhar na Fundação Wikimedia como uma assistente administrativa. A nossa companheira, que é a minha companheira de Whose Knowledge, Ana Suya Sengupta, ela na época era a chefe desse departamento que distribui os incentivos financeiros que estão patrocinando eventos como esse, me contratou e a partir disso abriu o meu caminho para ver a Wikipédia de dentro, né? Até então, quando eu saí do Brasil, eu lembro que a Wikipédia tinha uma péssima reputação e era os professores, até mesmo na academia, dizendo não, vocês não consultem a Wikipédia. A gente falou um pouquinho sobre isso no evento passado. E de repente eu me vi não só conhecendo a Wikipédia, mas me apaixonando primeiro pela comunidade. Eu conheci voluntários do mundo inteiro que escrevem voluntariamente o conteúdo que a gente tem acesso na Wikipédia e ver a dedicação, o amor, é incrível realmente. Foi a parte que realmente me tocou e que me trouxe para esse movimento de uma forma muito forte. E depois disso depois que eu já estava em casa e pensei, nossa, gosto muito desse movimento, olha os valores de cultura aberta, de software aberto, enfim, da cultura realmente aberta. Depois de entender e de estar em casa e de me apaixonar por esse mundo e pelas pessoas que faziam parte dele, aí começaram a haver umas questões, porque geralmente dentro mesmo da fundação, eu era geralmente a única negra a estar sentada na mesa ou a estar presente. Assim que eu fiquei 5 anos com a fundação, todos esses anos eu fui promovida, saí da organização num nível de gerência como uma diretora estratégica das parcerias estratégicas. Então eu entrei lá como uma assistente administrativa e saí de lá falando com o Google, o Facebook e muitos outros parceiros de tecnologia. Então foi uma trajetória de ascensão e quanto mais eu ascendia, menos eu me via, né? Menos eu via mulheres negras ou pessoas negras, indígenas, não binárias, com deficiência, representadas nesses cargos e representados ao meu redor. E ao mesmo tempo eu estava trabalhando diretamente com a Nasui e com outras pessoas que estavam também não se vendo no editar da Wikipédia, no conteúdo que é gerado. E a Isa já tocou nisso, né? O fato de, por exemplo, qual é a cobertura e qual é a porcentagem de cobertura que a gente tem de conteúdos relacionados à África, por exemplo, que não é estereotipado, né? A gente sabe disso, que a cobertura de alguns assuntos na Wikipédia mostra realmente esse desbalanço, né? Estou pensando em inglês agora e peço que me desculpem com isso, porque sempre esse pensamento intelectual está em inglês. Mas realmente esse impasse, né? E essa falta de representatividade de pessoas e de lugares com a mesma ênfase. Então tem realmente essa disparidade, né, na cobertura do conteúdo. E isso acontece porque, apesar da Wikipédia ser esse experimento que nunca ninguém imaginou que ia dar certo e deu, e está aqui há 20 anos, né? E não só está aqui, mas conseguiu sucesso, porque hoje a gente entende que alguns professores e algumas pessoas ainda carregam um pouco dessa reputação inicial da Wikipédia. Mas muita gente hoje já entende a Wikipédia como esse lugar de poder encontrar, né, conteúdo e conhecimento que é neutro, que é importante. Nós somos, né, a Wikipédia e os projetos abertos são a praça pública dentro de uma internet que é cada vez mais privatizada. Então, essa percepção em torno da Wikipédia mudou.
o que é ótimo, né? Mas, ao mesmo tempo, essa disparidade de quem escreve, essa disparidade do conteúdo que compõe a Wikipédia ainda está lá. Por quê? Porque há 20 anos atrás, o grupo, né, as pessoas que entraram para escrever a Wikipédia, eram o que hoje, né, é um grupo demográfico minoritário. A gente ainda tinha, sim, a maioria dos editores vindo de classes privilegiadas, sendo provavelmente homens, brancos, héteros, localizados na Europa e nos Estados Unidos. A tecnologia, 20 anos atrás, era também formada e criada, e muito dela ainda é, na verdade, criada por esse grupo demográfico. Então, a gente tem hoje, se a gente olha para a Wikipédia, praticamente 80% do conteúdo que a gente lê em diversas línguas está sendo criado por 20% né, desse grupo de editores, que, na verdade, então, está dentro desse grupo demográfico. E eu estou dizendo isso porque é importante, né? Assim que a Whose nasceu, porque a Whose vem dizer, Whose significa de quem é o conhecimento. E a gente fez essa campanha global para dizer, olha, nós somos as comunidades marginalizadas, que são as mulheres, que são negros, que são indígenas, que são LGBTs, pessoas com deficiência. Nós somos a maioria do mundo. E nós queremos e temos o direito de escrever sobre a nossa própria história, de captar o nosso próprio conhecimento. E temos gratidão pelas pessoas que, né, criaram a Wikipédia e que escreveram o conteúdo que a gente pode encontrar lá, mas também temos que, com esse respeito e com até amor, porque tem esse aspecto de amor e admiração, também questionar que o fato de que a Wikipédia e esse grupo de editores, né, eles fizeram uma translocução do conhecimento que já estava publicado. Mas o conhecimento que está publicado é o conhecimento e a história dos vencedores, né, dos colonizadores. E eles trouxeram isso para esse campo digital, para essa praça pública. E foi um movimento importante. Foi importante que eles fizessem isso. É importante que a gente tenha a enciclopédia que a gente tem hoje, mas está mais do que na hora da gente reescrever essa história, né? Da gente que está aqui, a maioria do mundo, também poder estar atrás de um teclado, poder estar nos nossos celulares, reeditando e reescrevendo as nossas próprias histórias, sendo os autores da nossa própria história. E eu lembro, quando a gente estava aqui no evento passado, a professora Cristiane disse, olha, a história é a história, mas a curadoria do conhecimento histórico é um campo de batalha. E é exatamente sobre isso que eu estou falando, é exatamente sobre essa questão da gente questionar de quem é o conhecimento. E esse campo de batalha, né, eu quero pensar que aqui a gente não precisa pensar em batalha, mas a gente possa pensar em diálogos, que muitas vezes vão ser diálogos difíceis, porque para os editores que já estão presentes, às vezes é difícil realmente ouvir alguém como eu vir aqui e dizer isso, né? Dizer, olha, então foram os homens brancos, héteros, europeus e americanos que criaram esse conteúdo e agora, né, queremos ter parte nisso, queremos escrever a nossa própria história. E eu vou falar um pouquinho, né, para vocês de um trabalho, né, de um artigo que eu escrevi há 3 anos atrás, quando a Marielle Franco foi assassinada, e eu escrevi uma reflexão, porque assim, no dia seguinte do assassinato, eu entrei na Wikipédia e tinha um artigo sobre ela. E eu fiquei muito surpresa por ter o artigo, por ter a imagem dela já, e eu falei, nossa, olha como as coisas estão mudando, né? Uma mulher tão incrível como a Marielle, com uma trajetória excepcional, com uma trajetória única, já tem aqui a sua página na Wikipédia. Eu, como mulher negra, posso vir aqui e ver que essa biografia já foi escrita, que esse verbete já está aqui. E aí, mal eu sabia que, na verdade, um editor já tinha tentado escrever o verbete da Marielle, e naquele momento a comunidade julgou que ela não preenchia todos os critérios de notabilidade, né? E para as pessoas que estão aqui que não sabem, a Wikipédia tem critérios editoriais,
e você, para escrever o verbete, escrever a biografia de alguém, aquela pessoa precisa responder a alguns critérios que digam essa pessoa é, né, notória, e, portanto, ela pode ter a sua biografia. E aí, esse grupo, então, julgou naquele momento que ela não tinha uma trajetória notória e que ela era, enfim, só uma vereadora, e então que esse verbete, né, deveria ser deletado. E assim foi feito. E aí, quando aconteceu o assassinato, eles resolveram, né, esse mesmo editor que tinha escrito o verbete inicialmente, falou, bom, e agora que ela virou notícia, não só no Brasil, mas internacionalmente, agora a gente tem esse verbete ou não? Né? E aí, sim, decidiram que por conta daquela cobertura, tanto nacional quanto internacional, o verbete seria reinstituído. E foi assim que na manhã seguinte ao assassinato da Marielle Franco, no dia 14, né, de maio, eu encontrei aquele verbete lá, presente. E eu escrevi sobre isso, e foi um trabalho que, segundo a Isabela, Lucas e Pedro, os inspiraram, né, a trazer essas conversas aqui, a pensar criticamente as políticas editoriais na Wikipédia e o contexto da Wikipédia. E eu estou trazendo isso para vocês porque isso realmente tem tudo a ver com esse tema, né, com relações étnico-raciais, com o movimento antirracista, com o fato de sermos os autores dessa própria história, porque na minha interpretação, a trajetória da Marielle, ela não era só uma vereadora, né? Ela era uma mulher negra, favelada, que conseguiu estudar, depois disso conseguiu criar uma carreira política estelar, foi uma das vereadoras mais votadas, acho que é a vereadora mais votada no ano que ela foi eleita, e a trajetória dela não se compara, se a gente for, né, um editor, inclusive amigo meu, disse, naquele momento tinha um outro vereador, que na verdade é o filho do atual presidente, também querendo criar o seu verbete na Wikipédia. E eu disse para ele, mas a trajetória da Marielle, a trajetória desse homem branco, privilegiado, não se comparam. Se a gente está pensando em equidade, né, a história dela é infinitamente, né, ela teve que percorrer muitos desafios para ser quem ela é, para ser uma vereadora. E quando a gente está pensando em práticas equitativas, equânimes, a gente não aplica os mesmos pesos e mesmas medidas, porque a nossa história, né, não nos permite. Nós temos grupos, sim, de pessoas que foram dominadas, que tiveram sobre opressão. Então, a gente não começou a corrida, né, com aquela, para fazer uma analogia aqui, a gente não começou a maratona nos mesmos lugares. Negros, indígenas, pessoas não binárias, pessoas com deficiência, a gente começou a corrida, a maratona, quilômetros para trás. Então, a gente não pode, né, acreditar nesse mito da meritocracia que nos deixa, que nos cria a ilusão de que todo mundo começou a maratona do mesmo lugar, porque a história, de novo, nos mostra que não é assim. Então, eu estou trazendo isso para dizer que eu entendo a resistência, né, de algumas pessoas de pensar, nossa, mas isso não é uma crítica muito forte, a Wikipédia é um espaço tão bacana, tão importante, tão crucial. E exatamente porque a Wikipédia tem essa importância, exatamente porque ela é cheia da boa vontade, da coragem das pessoas, que é importante que a gente problematize isso, não para criticar por criticar, mas para tornar a Wikipédia ainda melhor, ainda mais representativa dessa diversidade que é a humanidade, né? E transformar a Wikipédia e as suas políticas também de forma mais equânime, também para trazer justiça social mesmo. Porque quando a gente reescreve essa história do ponto de quem foi dominado, a gente está fazendo um movimento e uma transformação dessas estruturas que são históricas, mas que também são correntes de poder e de privilégio. A gente está virando
né, essa mesa e está dizendo para você que controlou e que teve poder e privilégio até hoje, agora chegou a hora de abrir as mãos, agora chegou a hora de sentar do lado, de passar para o banco de trás, porque existe a necessidade da reparação desses erros históricos que trouxeram todas essas desigualdades, né? Essas desigualdades de raça, gênero, classe, etc. Então, o momento hoje do mundo é esse. Então, para a Wikipédia, para todos nós, a nossa vida, porque também não é só algo que está acontecendo na Wikipédia, né? Algo que está acontecendo em várias esferas da nossa vivência social. É esse pedido, é esse chamado e essa necessidade da gente olhar para trás antes de ir para o futuro. Porque se a gente não olha para trás e não olha para essa raiz dessas desigualdades e enxerga o nosso papel para reparar essas injustiças, a gente não consegue, nem como humanidade, né? A gente está aqui vivendo na maior crise do clima, que, na verdade, ameaça a nossa existência como espécie. Se a gente não olhar, por exemplo, para as comunidades indígenas que cuidaram da terra até hoje e que têm esse saber que até agora a gente não conseguiu entender, que é o saber que vai nos salvar, a gente pode não ter futuro. Então, tem muito desse movimento de reparação histórica ser um movimento necessário para que nós, como espécie, continuemos nessa Terra, salvemos o nosso planeta e tenhamos relações uns com os outros, que é baseado não nesse desconhecimento. A gente na Who's Knowledge fala muito dessa crise de não saber quem nós somos, porque a gente olha só para aquela fachada da ideia pré-concebida. O que eu acho que aquela pessoa é a partir de uma série de estereótipos que foram engrenados dentro do meu cérebro, né? Quando eu fui educado, o que eu ouvi da minha família, o que eu ouvi na escola. Mas a gente dificilmente para realmente olhar para o outro e conhecer o outro sem essas lentes de estereótipos e de ideias pré-concebidas. Então, é muito importante que quando a gente está olhando para esse movimento de reparação histórica, a gente entenda que editar a Wikipédia é um ato extremamente político. E aqui eu sei que existem pessoas que estão vindo pela primeira vez, né, e podem se tornar editores a partir dessa editatona. E eu gostaria muito que vocês soubessem da importância disso, porque hoje, e não só hoje, né? Na verdade, se a gente voltando para o passado, vamos olhar para o Iluminismo. O Iluminismo, então, foi a era, né, da ciência, do que pode ser medido e do conhecimento, né, ser validado. Mas que conhecimento? Não o conhecimento das pessoas, mas o conhecimento que foi registrado em livros, o conhecimento que foi chancelado por universidades, pela academia. Naquele momento do iluminismo, a gente perdeu a ideia radical de que as pessoas são conhecimento, que a experiência das pessoas é válida e que pode estar dialogando com a experiência de quem tem um doutorado. E naquele momento a gente perdeu isso de vista, que não precisa ser isso ou aquilo, né? Que a experiência das pessoas não valem e que só quem consegue ter o título acadêmico ou a publicação em certos círculos são aquelas pessoas que podem ter o conhecimento e se posicionar como autoridades, né? Não é um binário novamente, não é uma escolha binária. As pessoas são conhecimento, sim, e muitas dessas comunidades, das nossas comunidades marginalizadas, se a gente for olhar, por exemplo, para comunidades na Ásia, na África, até mesmo no Brasil, a gente viu isso com o Matheus e a Cristiane, olhemos para os nossos, né, negros brasileiros que capturam a cultura, o modo de viver e de ser como negro através do samba, através da capoeira, através do hip hop, através da religiosidade, das raízes de matriz africanas. Muito da nossa cultura é as experiências que a gente tem. Né? Muito do conhecimento é oral, é as histórias que a dona Geralda me contava da minha avó.
isso não está publicado pela imprensa da Harvard ou pela Companhia das Letras. Assim como muito do conhecimento que está lá na África e na Ásia, não vai estar publicado, né, no New York Times. Então, quando as políticas editoriais da Wikipédia se baseiam somente nesse tipo de publicação e nessa chancela, né, tipo, desses veículos institucionalizados do conhecimento, a gente perde de vista que o conhecimento das pessoas e nas pessoas é válido. No momento que você não consegue capturar o conhecimento que está transmitido na oralidade, a gente perde isso, a gente perde essas pessoas. Então, existe um momento, acho que, de inflexão muito grande para nós, da comunidade, que já estamos aqui, para repensar se as políticas de 20 anos atrás ainda cabem no mundo de hoje e ainda servem, né, nós como um movimento que agora adotamos uma posição estratégica de que somos um movimento em serviço das comunidades e que somos um movimento que queremos equidade. Bom, se somos um movimento a serviço das comunidades e que quer equidade, a gente não pode ter as mesmas práticas e as mesmas políticas de 20 anos atrás. Nós também temos que, né, seguir, se rever e ter essa conversa. E o que eu espero que, sim, é uma conversa difícil, muitas pessoas, né, é difícil você estar num ambiente e se sentir questionado, mas esse questionamento que nós fazemos enquanto ativistas vem de um lugar realmente de admiração, de respeito, porque quem construiu a Wikipédia e quem quer que a Wikipédia continue sendo relevante e que exista, mas de uma maneira muito mais justa, muito mais equânime. Então, eu não sei como eu estou de tempo. Será que alguém pode me... Por enquanto está bem tranquilo, tu está dentro dos 30 minutos. E eu não vou me alongar mais, porque eu quero, gostaria de ter, né, a rodada de perguntas, mas o que eu queria dizer para as pessoas, então, que estão aqui hoje e que não editaram ainda e que já estão, né, que estão agora considerando e pesando tudo isso, dessa necessidade é muito importante vocês estarem aqui, sim, é muito importante de vocês aprenderem, e mesmo que vocês passem pelos, né, a Isabela, Lucas e Pedro são incríveis em termos de ensinar e dar as ferramentas. Eu fiquei muito impressionada com até os materiais multimídia que vocês estão criando, com essa presença, né, vocês são, o meu sonho de 2030 já está aqui para mim. E vocês são lindos e lindas. E é muito dizer para vocês que depois que vocês forem aprenderem os passos, tudo que eu estou dizendo aqui não é para desmotivá-los a se tornarem editores. Na verdade, é para motivá-los ainda mais, porque é para vocês entenderem essa responsabilidade, né? E não só a responsabilidade, mas também a felicidade e o privilégio e o poder que está por trás de uma edição da Wikipédia. Porque é, sim, um lugar de referência e que vai se tornar ainda mais um lugar de referência, porque, como eu disse, essa praça pública não tá sendo privatizada, essa praça pública está sendo mantida. E somos um dos únicos lugares que está sendo mantidos assim, né? Sem a interferência desse capital tecnológico que vem comprar tudo, que vem ser, né, atrás das clicadas de likes e de seguidores. A Wikipédia não é esse lugar e não está se tornando esse lugar. Então, o que eu estou dizendo é realmente para vocês entenderem e saberem e levarem consigo que tem muito poder e tem muita potência e tem muita possibilidade ao se tornarem editores da Wikipédia. E, ao mesmo tempo, se vocês tentarem, olha, falar, não é para mim, não gostei disso, assim, ou não é ser editor da Wikipédia ou virar um contribuidor, né, ter essas contribuições e escrever assim, não é bem o que eu quero fazer com o meu tempo. Quero também dizer que não é só essa forma de ser um wikimedista, que o movimento da Wikimedia ele é muito maior que isso, que existem, né, maior que a edição dos verbetes. Você pode contribuir
com a visibilidade na Wikipédia, existe uma plataforma multimídia que é a Wikimedia Commons, que vocês podem contribuir. Tem muita imagens, né? A gente fez uma oficina com algumas pessoas que falaram, todas de comunidades marginalizadas, que falaram, eu gostaria de ver pessoas como eu, né, nessas plataformas, sem os estereótipos que geralmente a gente vê. Então, tem muito potencial, por exemplo, na Wikimedia Commons, para contribuição. Então, se você é um, né, fotógrafo ou alguém que só gosta de realmente tirar fotos e ter essa questão multimídia, vídeos, eu quero, então, incentivá-los a pensar que a sua contribuição para esse movimento também pode ser dessa maneira. Outra forma são conhecer os outros projetos, né, que a Wikimedia possui, e ver se algum deles também fala mais com você, se é mais o que você gostaria de fazer. E o simples fato de estar aqui e aprender um pouco, né, do como funciona, porque muita gente também, né, vê a Wikipédia e não sabe que é escrito por voluntários, não sabe que da história da Wikipédia, não sabe para onde a gente está indo. Então, tem esse trabalho também de falar para as pessoas, né? Olha, você pode editar assim, existem essas regras, e essa é a conversa, essa é a comunidade, vamos lá, vamos se juntar, enfim. Eu acho que isso também é muito importante, porque não tem, né, um dos mitos. A gente escreveu um livro escreveu um capítulo dentro de um livro que celebra os 20 anos da Wikipédia, mas também questiona um pouco do que precisa ser mudado, né? E a gente, nesse capítulo, escreveu sobre o mito de que só dá para editar, para estar dentro desse movimento. Isso não é verdade, né? A participação dentro do movimento da Wikimedia vai além do número de edições que aquela pessoa tem. Existem várias maneiras de ser um wikimedista, e a gente precisa abrir também essa definição e realmente, acho que trazer, né, as pessoas que querem contribuir de formas diferentes, sem julgá-las e sem sempre estar perguntando qual que é o seu número de edições, porque existem muitas formas. Então, eu não quero que, para quem quiser virar editor, perfeito, e para quem não quiser editar os verbetes, existem todas essas formas de contribuição, que eu gostaria de convidá-los a se inteirar mais e conhecer, porque existem muitas formas de ser wikimedista. E para quem já está aqui, e já é editor, né? E espero que essas perguntas e essas provocações e esses pensamentos que eu dividi também inspire, né, essa mudança, inspirem esse tipo de ação que inspirou para o Pedro, para o Lucas, para a Isabela, sei que para a Érica também, a pensar na Wikipédia de forma crítica, mas ao mesmo tempo continuar nesse espaço, porque é necessário, né? E quando a gente está falando de antirracismo, é importante, né, que eles entenderam que para falar de antirracismo, o lugar de fala, né, é importante. Então, para trazer a filósofa de Jamila Ribeiro, eu, como uma mulher negra, posso vir aqui e dizer que editar e reescrever a história a partir da perspectiva das comunidades negras, eu estou aqui para dizer isso, eu posso dizer isso, e posso, então, dizer que sim, quando aquilo aconteceu no artigo da Marielle, foi difícil para mim, como uma mulher negra. E eu vi e me questionei, nossa, será que a gente precisa morrer para estar documentado, para ter a nossa biografia escrita? E então é importante ter esse lugar de fala, mas o lugar de fala não pode ser, olha, então está acontecendo isso, tem uma questão que é de antirracismo, mas eu não sou negro, não vou me manifestar, eu não vou participar disso, né? E é exatamente sendo o isentão, né, a figura do isentão, que a gente não pode ter aqui. E eu quero terminar essa minha fala parabenizando os três novamente, porque é isso, porque eles entenderam o que é o lugar de fala, quem deveria estar aqui. Então, não só eu, como no último evento, o Matheus e a Cristiane, trazendo essas perspectivas também a partir né, da nossa experiência de negros, mas ao mesmo tempo eles não se isentaram, né?
os tópicos dos 2 eventos são relações étnico-raciais, é um movimento antirracista, e isso é muito importante, porque o racismo não é um problema só dos negros. Na verdade, nem é um problema dos negros, porque não foi a gente que criou, né? O racismo, na verdade, é um problema... O racismo em relação a pessoas negras, nesse caso, é um problema das pessoas não negras, né? Dos brancos que criaram isso lá, de novo, na época da colonização, para justificar, dominar e escravizar os meus antepassados e os antepassados das pessoas negras. Então, é muito importante esse movimento de olhar para dentro e olhar para as raízes e entender qual é o meu lugar de fala. E mesmo que não seja o meu lugar de fala, o que eu posso fazer para nesse movimento de reparação histórica? O que eu posso fazer? Se eu não sou racista, então eu deveria ser antirracista, né? Então, quais são as ações de fato? E hoje, todos vocês que estão aqui, quem for editar os verbetes que já foram selecionados, estão fazendo uma ação antirracista, que é reescrever, né, a história, que é contar para as pessoas as contribuições e a própria existência da gente como sujeitos da história, né? Os negros como sujeitos da história, não como propriedade. Então, é uma ação histórica e uma ação necessária. Então, vou parando por aqui. Muito obrigada. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês.